Olá, eu sou o professor Danilo de Oliveira e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre um conteúdo importante, sobre as doutrinas, as ideias que surgiram no século XIX. Então, as doutrinas sociais do século XIX. Lembrando que o nosso enfoque vai ser para as ideias socialistas, os socialistas utópicos e os socialistas científicos, o anarquismo, e os movimentos operários. Então, vamos dar um apanhado bem geral sobre essas ideias do século XIX, que nortearam o mundo, principalmente o mundo europeu, ok? Então, só para lembrar ainda, essas videoaulas eu gravo para os meus alunos, reverem o conteúdo visto em sala de aula. É uma videoaula bem rápida, ou as discussões que nós temos em sala de aula não são apresentadas aqui, mas, de modo geral, o conteúdo em si, está presente na nossa videoaula. Tudo bem? Então, só para começar, vamos contextualizar historicamente, essas ideias novas que estavam surgindo no século XIX. Então, no século XIX, eu vou ter o quê? Eu vou ter a consolidação, do capitalismo e da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial lá do século XVIII já havia avançado, o capitalismo industrial já estava dominando praticamente toda a Europa e se expandindo já numa ação imperialista para outras regiões do globo, e a população, os operários principalmente, sofreram os efeitos negativos da Revolução Industrial. Só para lembrar, quando vocês estudaram a Revolução Industrial, vocês viram que a Revolução Industrial foi boa para o patrão, porque colocou a máquina no sistema produtivo, mas para o operário em si, a Revolução Industrial não foi boa, porque a partir da Revolução Industrial, estava sobrando na Europa mão de obra, os salários baixaram, os trabalhadores não tinham direitos, os trabalhadores eles eram obrigados a ter uma jornada excessiva de trabalho, muitas vezes até 18 horas por dia, havia abuso do trabalho infantil, havia abuso sexual por parte dos patrões e dos encarregados em relação às mulheres. Então, a situação do proletariado, como Marx afirmava, o operário, no século XIX, era uma situação muito difícil. Então, existia realmente uma luta, um confronto de ideias entre os capitalistas, entre os representantes do sistema capitalista e os operários, tá bom? Os capitalistas, lógico, eles seguiam a visão do liberalismo econômico, e para eles os pobres que eram responsáveis por sua miséria, lógico, tem um monte de filho, tem um monte de prole, e aí não consegue sustentar a sua família. Para o operário e para os pensadores que criticavam o capitalismo, o sistema capitalista era realmente o grande responsável por essas diferenças, por essas desigualdades sociais. Então, lógico, nesse ambiente tenso, nesse ambiente de revoltas operárias que vão estar acontecendo, vai ser o quê? Vai ser o caldeirão ideal para que surja dali, de dentro, o quê? Novas ideias, ideias revolucionárias, ideias contra o sistema que estava em vigência naquele momento. Tudo bem? Só que assim, antes de começar a falar especificamente sobre essas ideias novas que estavam surgindo, só para ilustrar um pouquinho melhor, vamos falar sobre as revoltas operárias que estavam acontecendo, revoltas muitas vezes organizadas através dos sindicatos, que eram as chamadas trade unions, Então, eram as trade unions que estavam organizando o movimento operário muitas vezes, ok? Tudo bem? Então, sobre revoltas operárias, eu quero destacar dois tipos de revoltas, dois movimentos operários que criticavam a exploração que o proletariado sofria, Esses dois movimentos sempre caem em concurso vestibular, então não tem como não deixar de citar para vocês, Eu tenho primeiro o chamado movimento ludita, que era um movimento operário, também chamado de ludismo,
e o movimento cartista, que eu já vou apresentar no próximo slide, tudo bem? Agora, sobre o movimento ludita, né, ou o ludismo, o que eu não posso esquecer? Bem, o nome. O nome movimento ludita vem em homenagem, digamos assim, ao líder do movimento, que era o Ned Ludd, daí ludismo, né? E esse movimento ele ficou conhecido pela violência dos protestos, né? Tanto é que em alguns livros didáticos esse movimento aparece com o nome de movimento da quebradeira das máquinas. Por quê, professor? Porque para muitos operários, qual que era o principal vilão da situação de miséria, exploração do trabalhador? As máquinas. As máquinas que foram introduzidas com a Revolução Industrial, não é? Afinal de contas, eu coloquei máquina, eu diminuí o quê? A oferta de empregos, sobrou gente para trabalhar, o salário caiu. Então, na ideia do ludismo, se o problema é as máquinas, qual que é a melhor forma de protestar? Quebrando as máquinas, né? Então, nesse movimento ludita, né, as pessoas elas entravam muitas vezes nas fábricas e quebravam, destruíam toda a indústria, né, na qual eles trabalhavam. Tudo bem? Esse é o nosso chamado movimento ludita ou movimento da quebradeira das máquinas. Outro movimento importante, tá, que também sempre é cobrado nos vestibulares, é a questão do movimento cartista ou cartismo, que já possuía uma visão, uma vertente um pouco diferente do movimento, um pouco não, bastante diferente do movimento ludita. Por quê? Para os cartistas, a melhor forma do povo, do operário, melhorar as suas condições de vida, a sua condição social, não era indo lá e quebrando a máquina do patrão, não, de jeito nenhum. A melhor forma era o quê? Conseguindo apoio político e conseguindo o quê? Inserção na participação política, tá? Dentro desse movimento cartista, né? Por que cartista, professor? 1838 vai ter a famosa Carta do Povo, com várias exigências dentro deste movimento, né? E aí vocês percebam que as exigências, elas eram já um pouco mais elaboradas do que as exigências do movimento ludita, tá? Então, por exemplo, o que eles queriam? Sufrágio universal masculino, né? Que todos os homens pudessem votar, voto secreto através da cédula, eleição anual, igualdade entre os direitos eleitorais, participação de representantes da classe operária no parlamento. Lógico, se eu tenho alguém do operariado no parlamento, os direitos dos trabalhadores vai ser o quê? Vai ser melhor defendido, né? Então, essa era a ideia do movimento cartista, tá? E que os parlamentares fossem remunerados, lógico, porque o operário, coitado, ele não tem nada. Se ele vai ser parlamentar, vai ter que trabalhar no parlamento, ele vai viver do quê? Então, tem que ser um trabalho remunerado. Então, essas ideias do movimento cartista, tá? Foram o quê? Foram o cartista e movimento ludita, foram os principais movimentos sociais dos operários que estavam acontecendo nessa época, século XIX, principalmente na Inglaterra. Lógico que, né, a burguesia, o capitalista, né, classe dominante, controlando o governo, vai fazer o quê? Vai tentar reprimir duramente esses movimentos. E lógico, né, esses movimentos vão sendo reprimidos. Tudo bem? Tá? Então, não podia deixar de falar, né, antes de começar a falar sobre as ideias, as ideologias do século XIX, eu não poderia deixar de falar para vocês como que estava a situação da Europa, dos trabalhadores no século XIX, os movimentos operários, tá? Porque é isso que vai dar o que? A condição para que surjam essas novas ideias que eu vou apresentar para vocês agora. Tudo bem? Tá? Deu para cansar já? Respira um pouco. Vamos agora para o primeiro, né, ideal, né, para a primeira ideia, né, chamada socialista, mas dentro das ideias socialistas que emergiram, que eclodiram no século XIX, eu vou ter também duas divisões, né? Eu vou ter a parte do socialismo chamado utópico e a parte do socialismo chamado científico,
Tudo bem? Só para lembrar, professor, socialismo é o quê? É um sistema diferente do capitalismo. No capitalismo, que é o nosso sistema econômico atual, né, eu tenho aquela questão do lucro, o desejo pelo lucro cada vez maior, a questão da exploração do trabalho, a questão da mais-valia, que é aquilo que o trabalhador não recebe pelo seu trabalho. Então, a questão da propriedade privada, no sistema socialista, teoricamente, é o inverso, né? Então, teoricamente, no papel, no século XIX, as ideias socialistas surgiam como uma linda solução para a exploração dos trabalhadores. Na prática, nós vimos ao longo do tempo, ao longo do século XIX, século XX principalmente, que o socialismo não deu tão certo como imaginavam, tá? E aí vem outras discussões, né, de como foram implantados os regimes socialistas em outros países, né? Mas na realidade, na prática, né, que nós vimos na história, não foi tão assim um mar de rosas como os pensadores, né, como Karl Marx e outros pensaram que aconteceria, certo? Tudo bem? Então, sobre o socialismo, né? Primeiro, socialismo utópico. O próprio nome, socialismo utópico, né, já expressa bem as ideias dessa corrente, dessa linha de pensamento. Professor, o que é uma utopia? Né? O Zezinho, ele tem um amor utópico. Ele tem o quê? Um amor que não dá para ser alcançado, algo imaginável. E por que nesse caso aqui eu chamo de socialismo utópico? Porque, de modo geral, tá? Os três principais pensadores, que é o Saint-Simon, né, o Fourier e o Robert Owen, eles tinham uma concepção de que os próprios capitalistas, que as próprias pessoas, né, que dominavam o sistema capitalista, elas próprias poderiam, de certa forma, ficar com dó do coitadinho do operário e melhorar a sua situação de vida, né? Então, lógico, utopia, né? Quem tem dinheiro, quem tem indústria, quem tem, vai querer o quê? Abrir mão daquilo que tem para dar para os seus operários, para dividir sua riqueza com aqueles que menos têm, né? Então, é daí que vai surgir a expressão de socialismo utópico. Os caras viajavam, imaginavam, sonhavam, né? Na prática, isso não aconteceria, ok? O Simon, né? Ele critica a burguesia, ele vai propor uma sociedade que cada um ganhasse conforme aquilo que produzisse. Então você imagina só, eu sou o patrão, tenho uma fábrica, né? O meu operário trabalha muito mais que eu, ele vai ganhar mais que eu, né? Um exemplo bem bobo, só para que vocês tenham uma ideia, mais ou menos, daquilo que seria essa ideia, tá? O Fourier, né, ele defendia a criação dos famosos falancérios, que seriam fazendas coletivas nas quais as pessoas viveriam, né, e teriam, seja através da indústria ou seja através da agricultura, uma coexistência, uma produção que seria dividida entre todos, né? Então seria uma sociedade mais igualitária, esses falancérios. Okay? E nós temos finalmente o Robert Owen, né, que ele tinha a concepção de que a fábrica, ao invés de ter um dono que controlasse e acumulasse toda a riqueza, né, essa fábrica poderia se transformar numa espécie de cooperativa, onde as pessoas trabalhariam e ganhariam conforme também aquilo que trabalhavam, né, conforme as horas que trabalhavam, né? Então, para muitos estudiosos, essas ideias eram completamente absurdas, né? Nunca o rico vai dividir aquilo que tem. Então, né, ficou conhecida essa corrente, né, que nós acabamos de explicar, sobre como socialismo utópico, uma utopia. Por outro lado, eu vou ter o que, professor? Eu vou ter o chamado socialismo científico, né? O socialismo científico, representado principalmente por Karl Marx e por Engels, né? E o socialismo científico, resumindo a grosso modo, ele vai falar o seguinte: para tudo.
sistema capitalista ou capitalista, quem tem indústria, nunca vai ter dó daquele operário, né? Então, o sistema capitalista é baseado na exploração. Então, nunca o povo vai viver numa situação boa. Nunca o povo vai ter a sua vida melhorada. Nunca o capitalista vai ter dó daquele coitadinho que acorda 4 horas da manhã para ir trabalhar na indústria, né? Então, para os socialistas científicos, e aí eu entro com o nosso querido amigo, né, o barbudo Karl Marx, né, Karl Marx e Engels, né? Para o socialismo científico, a única forma de conseguir melhorar a vida do operário, do proletariado, né, era através da revolução. Então os trabalhadores deveriam se organizar e através de uma revolução os trabalhadores tirariam o que? A propriedade privada, tirariam o que? O controle dos meios de produção, né, das mãos dos capitalistas. Só com a revolução poderia ser implantada uma sociedade mais justa. Essa é a ideia do socialismo científico, né? Então o Marx falava, não tem jeito, a riqueza vai sempre para o dono do meio de produção, né? Do capitalista. O trabalhador é sempre explorado, a mais-valia, aquilo que não é pago pelo seu trabalho, tá? E a única forma, né, era o quê? Com a revolução, ser implantada uma ditadura do proletariado, e nessa ditadura o Estado confiscaria os bens, faria uma nova distribuição dos bens, né, para que depois nós chegássemos ao estágio máximo, né, ou ao estágio posterior do socialismo, que seria o comunismo propriamente dito. Tá? Essas ideias do Marx, né, elas foram expressas no famoso Manifesto Comunista, que tinha o lema, né, trabalhadores de todo mundo, univos. Né? Então, essa é a base do socialismo científico. Tudo bem? Tá? Então, só para não esquecer, né, século XIX começam a surgir várias ideias para defender os trabalhadores, os operários. É um século complicado, o capitalismo já estava consolidado, mas a miséria, a exploração era extremamente acentuada, né? Várias revoltas acontecem, como o movimento ludita, o movimento cartista, e nesse caldeirão surgem ideias, né? Como as ideias socialistas, que nós vimos, as utópicas, as científicas, e agora nós vamos falar também sobre uma outra corrente filosófica, né, liderada por Proudhon, né, e por Bakunin, chamado o quê? De anarquismo, né? Os anarquistas, né? Minha avó sempre falava assim: ai meu Deus, isso aí, essa casa está uma anarquia, essa casa está uma bagunça. Anarquia, não era nem anarquia. Por quê? A ideia que foi criada ao longo do tempo sobre essa corrente anarquista é que anarquismo é o sinônimo de bagunça. Por que criaram essa ideia? Porque na concepção dos anarquistas, tá, não haveria a necessidade de haver o quê? Estado, né? Ninguém controlando, governo, e as pessoas poderiam o quê? Se autogovernar, né? E aí, lógico, né, tem vários pensadores e várias pessoas, seja da visão científica ou na visão de senso comum, que vai falar o quê? Que isso é impossível, né? As pessoas terem uma auto-organização, tá bom? Então, esses foram os dois líderes do chamado movimento anarquista, que foi uma corrente também muito forte, tá? Durante o século XIX, certo? Só para ir terminando já a nossa videoaula de hoje, não posso deixar de falar, né, sobre a nossa Comuna de Paris, que foi o que, professor? Pela primeira vez na história, o que? O proletariado ele vai retirar o que? Do poder parte significativa, né, do trabalho burguês. Tudo bem? Então, nessa comuna, nessa revolta que teve, né, operários, isso em 1871 já estou encaminhando para o final do século XIX. Então, operários, mulheres, crianças dão início à Comuna de Paris, né? Então, conforme eu disse, pela primeira vez na história, o proletariado retira do poder parte significativa, aqui está errado, perdão, do trabalho burguês. Criam o voto universal, confiscam propriedades,
controlam o que? As fábricas, os operários, né? Então já era o que? O que foi essa Comuna de Paris? Já foi o que? Uma primeira semente de uma revolução socialista que, evidentemente, tá? Não deu certo. E os capitalistas, né, os representantes políticos, ideológicos do sistema capitalista, lógico, não iriam permitir isso. E depois dessas lutas, eles foram, né, o pessoal da Comuna, foram reprimidos violentamente. Mas foi a primeira sementinha assim, de uma revolução socialista que vai acontecer de fato só no século XX, lá em 1917, na Rússia, quando eu tenho a Revolução Socialista. Tá? Em 17, na União Soviética. A Rússia que depois viraria União Soviética. Tá bom? Tá? Só para finalizar, temos que destacar qual que era a visão da Igreja Católica nesse contexto de movimentos sociais, de movimentos operários, de ideias socialistas que estavam começando a ameaçar o capitalismo. Qual que era a posição da Igreja Católica Apostólica Romana? Professor, lógico, né? Diante de tantos problemas e conflitos, a Igreja, né, precisava tomar uma posição. E aí, qual que foi, né, a visão? Qual que foi a postura da Igreja? Tá? Ela procurou o quê? Lógico, ficar do lado do sistema capitalista, né? Mas, para amenizar o problema, tentar conscientizar, defender, pelo menos teoricamente, o que? A melhoria de vida dos trabalhadores, a melhoria da condição de vida dos operários, né? Então, isso vai dar, né, origem, né, o Papa Leão XIII, né, vai dar origem, vai fazer inclusive uma encíclica papal, né, para tentar conscientizar a burguesia para explorar menos os trabalhadores. É claro que isso não quer dizer que a Igreja Católica estivesse alinhada com o pensamento socialista. Pelo contrário, tá? Sempre ficou mais alinhada ao sistema capitalista. Mas, né, também, mesmo para preservar, né, o funcionamento do sistema capitalista, defendeu o quê? Defendeu a menor exploração possível dos trabalhadores. Tá bom, pessoal? Então, uma videoaula bem curta, né? Na videoaula de hoje nós vimos como que estava a situação, né, na Europa, principalmente dos operários após a Revolução Industrial, a briga de classes, os movimentos operários, as ideias socialistas que surgiram, primeiro os socialistas utópicos que viajavam, né? Depois os socialistas científicos como Marx que pregavam uma revolução, os anarquistas e a posição da Igreja Católica. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se alguém não entendeu, se alguém teve alguma dúvida, é só mandar um e-mail para o e-mail que está aparecendo aqui embaixo, né? prof.danilodeoliveira@gmail.com. Vou responder o e-mail com o maior prazer. Você pode fazer críticas, sugestões, né? Às vezes eu faço, porque os meus vídeos são bem caseiros, né? Então assim, às vezes eu faço uma edição errada. Outro dia um aluno meu falou que achou um sarro, porque eu no meio da videoaula fiz corta, né? Só que eu esqueci de cortar na edição. Então se vocês acharem alguma coisa, algum erro assim, pode mandar aqui um aviso por esse e-mail ou pelo YouTube, não tem problema, tá bom? Então fico à disposição de vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau.